Oi, gente, estou eu aqui de volta, dessa vez para tratar de um assunto que eu gosto muito, que é a crise do leste asiático de 1997. Então, inicialmente a gente vai começar com as causas, depois a gente continua com os efeitos dessa crise no sudeste asiático. Inicialmente, a crise ela tem o estopim dela na Tailândia, né, com a queda e a desvalorização do Thai baht. Com isso vai afetando todos os outros países que estavam em crescente desenvolvimento econômico. Os países conhecidos como os tigres asiáticos, que na época eram Hong Kong, Taiwan, Singapura e Coreia do Sul. Depois de um período de desaceleração econômica, em 1980, a Tailândia passa por um processo de reestruturação em 1985 e consegue recriar e ter uma participação maior no mercado econômico. Então, no ano de 1990, a Tailândia está com uma economia bastante boa que acaba por influenciar os outros países. Ela tem uma parcela com a moeda dela, uma valorização bem considerável entre os países asiáticos, mas isso acaba que causou muitas dívidas para o país, porque eles valorizaram muito a moeda e receberam muitos incentivos que, no caso, não supriram as dívidas que eles tiveram para tentar estabilizar agora, no período de 1997, no caso. Não conseguiram estabilizar. Então, apesar de em 1990 eles terem criado toda essa nova participação no mercado internacional, a desigualdade entre os ricos e pobres dentro do país ainda era gigantesca. Então, era possível você ver que a quantidade de pobres era consideravelmente maior do que a quantidade de ricos. Os ricos se localizavam mais em Bangkok. A Tailândia, nesse período, passou a ser o quinto país com maior desigualdade econômica. E disso, o país passou a ser um dos piores distribuidores de renda dentro do comércio internacional, o que causou um ataque especulativo na bolsa de valores deles e acabou gerando a total desvalorização do baht. Acredita-se que o Thai baht sofreu esse ataque especulativo porque o país não tinha estrutura suficiente para lidar com essa quantidade de poder que ele tinha dentro do mercado internacional. E disso também ele não tinha como dar conta da relação que tinha entre o Thai baht e o dólar americano. Os produtos valorizados dentro do mercado financeiro tailandês eram mais referentes a produtos luxuosos, como carros e artigos de luxo. E ainda por trás disso teve o crescimento da moeda chinesa em investimentos voltados mais à tecnologia e infraestrutura. Então, esses países que foram afetados, os chamados tigres asiáticos, a gente começa falando sobre Hong Kong. Hong Kong era o centro financeiro da Ásia. Era como Wall Street dos Estados Unidos, né, da América. E naquele momento, o foco principal da economia era o aumento das exportações, que principalmente se focavam nos eletrodomésticos, eletrônicos e computadores. Os fundamentos mais importantes daquela época acabaram gerando uma maior taxa de investimento e poupança, uma maior qualificação na mão de obra, uma quantidade elevada de alfabetização em massa, gerando uma diminuição dos salários. Então, as empresas acabavam por contratar pessoas com mão de obra mais barata, mais qualificada e com um grau de ensino mais elevado. Além de ter a Tailândia como foco e como uma das principais razões para a explosão da crise no leste asiático de 97, a gente tem também mais 3 razões. A primeira, à medida que os salários foram diminuindo, eles também foram aumentando.
Então houve uma maior competitividade entre as empresas ainda em 1990, que principalmente nas empresas chinesas acabavam por diminuir a quantidade de investimento e de pessoas com trabalho qualificado para trabalhar principalmente na Tailândia. Então a China, ela tira um pouco o foco dos tigres asiáticos e começa a ganhar espaço no mercado internacional. A segunda razão foi que a globalização acabou por piorar e causar a fuga de capitais estrangeiros em larga escala, o que gerou uma maior especulação. O terceiro motivo é relacionado à zona de risco, geograficamente falando, que os países do Sudeste Asiático se encontravam. No caso, eles se encontravam perto do Oriente Médio, que tinha uma maior possibilidade de riscos de guerra e conflitos armados. Então, em outubro de 1997, a bolsa de Hong Kong ela oscilou, o que já gerou aí uma grande desvalorização nas moedas do Sudeste Asiático. Vindo disso, os países como Taiwan, Indonésia, acabaram por ter que pedir ajuda ao FMI, ao Fundo Monetário Internacional, que gerou a falência múltipla de bancos e as dívidas de bilhões, gerou um alto índice de desemprego que antes, com a economia aquecida, não acontecia. Resumindo, isso desacelerou a economia brasileira. Depois de um ano, a Rússia acabou declarando moratória, declarando oficialmente que os países asiáticos e aquela região específica do país estava em uma crescente crise que não tinha solução. E também gerou uma diminuição da produção de mercadoria. Essa crise de 1997 afetou o Brasil, que, como alternativa, utilizou o aumento da taxa de juros para tentar evitar a fuga dos capitais estrangeiros. Mas aí a gente também tem o apoio do FMI com a Rússia até tentar recuperar tudo que foi desgastado e perdido nessa crise. Então, em resumo, o FMI emprestou dinheiro, inclusive, para a Rússia e para a Coreia do Sul, e os Estados Unidos também acabou entrando como um dos principais beneficiadores, né, para tentar ajudar a tirar os países da crise. E agora eles estão por aí belíssimos, né, com uma economia porreta. Não que a Ásia não esteja. China, principalmente China e Japão, são uma das melhores economias mundiais. Então, o Vietnã hoje é um dos principais países para a produção de mercadorias, seja roupas, como acessórios, tudo. Economias aquecidas também são as economias da Europa, né, dos países europeus e da Rússia também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida deixem nos comentários, não deixem de curtir esse vídeo, por favor, e se inscrever no canal, tá? É isso, espero que vocês tenham gostado. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha.